Muito bem, irmãos, vamos ao nosso estudo. Êxodo 20 e Deuteronômio 5 são os dois textos que tratam acerca dos mandamentos. Então nós estamos hoje indo para o terceiro mandamento. É isso? Sim. Então tá bom. O que é? Certo, tá bom. Muito bem, irmãos, terceiro mandamento. Está aqui no versículo de número 7. Alguém pode ler, por favor? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se nós fôssemos então numa frase, aqui, tentar memorizar o terceiro mandamento, seria simples: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí vem aqui um detalhe, acrescentado aqui, que dá sequência: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem. Nós vemos aqui nesse mandamento que o Senhor, a vontade de Deus, que o seu nome fosse reverenciado. O seu nome fosse, ou seja, na verdade, respeitado. E nós entendemos nesse mandamento que você respeitar o nome de Deus, é o mesmo que você respeitar o próprio Deus. O respeito que se tem pelo nome de Deus evidencia o respeito, na verdade, ao Senhor. Esse mandamento possivelmente é a razão pela qual os escribas, nós já falamos sobre isso aqui antes, mas a Bíblia que nós temos escrita, quando os escribas iam copiando, porque na verdade não havia, os copiadores eram chamados de escribas, geralmente eram os sacerdotes que faziam isto. E quando eles iam transcrevendo, ou em papiro, mais tarde, ou então em pele de carneiro, eles iam transcrevendo as escrituras, cada vez que eles iam escrever o nome de Deus na sua Bíblia, na sua versão, lá no Antigo Testamento aparece o nome Senhor, sempre em negrito, em letra maiúscula, Senhor. Essa palavra que aparece Senhor na sua Bíblia é o tetragrama, escrito lá no hebraico, YHWH. Naquela época os judeus não tinham as vogais, eles só tinham consoantes. Então esse YHWH era o Iavé. Quando eles iam escrever esse nome, eles paravam, trocavam o instrumento que eles estavam escrevendo, escreviam a palavra Iavé novamente e continuavam a escrita. Se no mesmo verso, na seguinte palavra lá, fosse outra palavra Senhor, novamente o mesmo ritual, isso por respeito e reverência ao nome de Deus. O judeu geralmente ele não fala o nome Iavé. Geralmente ele usa os termos como o Eterno, se referindo ao Senhor, e não usa o nome Iavé, que seria como está na língua deles. Muitos poderiam, e esse é um dos cuidados, muitos poderiam usar o nome do Senhor com más intenções. Através do nome de Deus, transparecer um respeito, transparecer honestidade, idoneidade. Então havia sempre esse mandamento no sentido de proteger para que isto não aconteça, para que o nome do Senhor seja respeitado e não se use ele como um tipo de uma falsa religião ou falsa religiosidade, uma aparência piedosa, alguém utilizar o nome de Deus. Sabemos que infelizmente isso acontece, Jesus condenou, por exemplo, os fariseus, que eles expressavam uma piedade, uma religiosidade muito forte, muito profunda, muita fidelidade a Deus, mas na verdade, no íntimo deles não era assim.
E Jesus condenou essa hipocrisia, né? Jesus chamou de hipócritas, né? Por quê? Porque eles se utilizavam da religião, e isso era de certa forma usar o nome de Deus, mas para ser respeitado, para ser reverenciado, quando na verdade por dentro eles eram pessoas diferentes, pessoas condenáveis. Esse mandamento também, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, também diz respeito acerca dos votos impensados, compromissos que nós assumimos em nome de Deus, mas nós não cumprimos. Podemos levar isso, por exemplo, hoje em dia para o casamento. Quando casamos, fazemos um voto diante da igreja e diante de Deus. E mesmo no cartório, os juízes, quando fazem um casamento lá no cartório, eles levam a pessoa a entender que esse é um compromisso não só diante da sociedade, mas é um compromisso que envolve o nome de Deus. E nesse momento, temos que lembrar: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É um compromisso. É um compromisso. Por exemplo, também a nossa pública profissão de fé. Fazemos na igreja, né? Geralmente, quando vamos professar a nossa fé, nós aqui assumimos um compromisso. O compromisso que nós assumimos é diante de Deus. Diante de Deus. Não só diante dos homens, mas diante de Deus. Quando vamos apresentar os nossos filhos para o batismo, fazemos também um compromisso diante da igreja, diante do Senhor. Compromisso. E se aplica muito bem a esses momentos, este mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não assume um compromisso que você não vai cumprir. O juro por Deus, né? Tem os juramentos aí. Então nós vemos que esse mandamento é algo que o homem que respeita, a pessoa que respeita, que cumpre esse mandamento, vemos que ele tem uma palavra. Se alguém sabe que ele é um cristão e por conta dele ser um cristão, a pessoa dá um crédito a mais para ele, ele deve honrar o quê? Esse mandamento, esse nome. Olha, alguém, porque você é um crente, alguém deu um crédito a mais para você. Alguém depositou uma confiança em você. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra, cumpre, assume isso. Então nós vemos que esse mandamento, ele é extremamente prático. Mais prático do que nós imaginamos. A palavra de um crente, ainda que ele possa não usar o nome de Deus, mas quem está ouvindo a palavra dele, o compromisso dele, está vendo como, olha, ele é um crente. E está dando um crédito a Deus, ou está dando um crédito nele por conta da fé que ele expressa em Deus. Então, é algo que nós temos que pensar bastante. Vem aí, como a Rosalina mencionou, o juramento, né? Juramento em nome de Deus. Nos tribunais ainda usa isso, Eduardo? Às vezes? Entendi. Que antigamente praticamente era praxe isso, né? Quando alguém, uma testemunha, né, quando ia prestar um depoimento. Gente, não estou conseguindo ouvir. Entendi. Nem sempre então isso acontece. Antigamente era mais comum, né? Até os filmes mostravam essa realidade. Por quê? Porque havia um peso quando alguém punha a mão sobre a Bíblia e fazia um juramento. Então esse mandamento ele traz
esse peso, esse respeito, essa responsabilidade sobre o crente, sobre aquele que usa o nome de Deus. Ele também diz respeito, como dissemos, àqueles que usam o nome de Deus para tirar proveito. É interessante que Paulo já mencionou numa das cartas que muitos veem a religião como fonte de lucro. Talvez não tivesse isso não fosse tão presente como é nos nossos dias. Que muitos, em nome da religião, em nome da sua fé, tiram proveito disso. Há pessoas que tiram proveito se intitulando como crentes, como cristãos, às vezes num ambiente, numa comunidade, ele acaba tirando proveito desse nome. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Está fazendo indiretamente um uso do nome de Deus. Usar o nome de Deus pode ser um tipo de negligência que muitos cometem e aparentemente não sofrem penas por isso, né? Muitos às vezes não estão descumprindo esse mandamento, mas não estão sofrendo penas por conta disso. Alguém, por exemplo, nós falamos aqui em pública profissão de fé, a pessoa faz pública profissão de fé, assume compromissos, depois esquece todos os compromissos. Qual é a penalidade dele? Para ele talvez não represente tanto, e às vezes nem para nós, ele apenas é excluído do hall de membros de uma igreja. Não. Mas se ele faz uma pública profissão de fé, isso com relação dele com Deus, mais do que com uma igreja. Isso tem que ter um peso para a vida dele, né? Há um compromisso, há uma palavra. Às vezes a desobediência a esse mandamento não nos parece tão agressivo. Ele só deixou de fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Não parece ser tão agressivo. Pais deixam de ensinar as crianças no caminho que devem andar, embora tenham prometido diante da igreja, mas nem por isso há uma disciplina. Ninguém é disciplinado porque deixou de trazer o seu filho regularmente à igreja. Você está entendendo? Esse prejuízo, né? Esse prejuízo não é um prejuízo que a pessoa sinta talvez aqui no dia a dia, mas há um prejuízo sim. E é interessante que aqui no mandamento diz assim, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então há uma seriedade que nós por vezes não consideramos, mas há uma seriedade, há algo muito forte que envolve a obediência e cumprimento desse mandamento. Esse mandamento, ele não proíbe o uso do nome de Deus, mas ele condena o uso leviano. Nós podemos usar o nome de Deus? É possível sim, que nós usemos o nome de Deus. E em certos momentos, nós podemos fazer uso. Aqui está condenando o uso leviano. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, toma o nome de Deus, mas não toma em vão. Não toma não usa o nome de Deus de um modo leviano. É isso que o mandamento está aqui tratando, né? Usar o nome de Deus para uma declaração mentirosa, por exemplo, é grave. Às vezes, né, a pessoa num momento de desespero, no momento em que ela está acuada, mas está errada, ela para se livrar da condenação, de repente, ou da acusação, do peso, ela fala, não, juro por Deus que não fiz. Mas como que é isso? Então, isso é um uso leviano. Nós não vemos na Bíblia, embora nós já vamos tratar, porque Jesus disse, né? Tiago diz lá na carta dele, lá, seja o vosso falar sim, sim e não, não. E isso é o que proceder, além disso, vem do maligno. Mas isso não quer dizer que você não possa, em algum momento, em alguma situação, você usar o nome de Deus. A questão é o uso do nome de Deus em vão. E é esse o critério. A questão não era fugir dos juramentos. Vamos ver aqui,
por exemplo, é Levítico 19, Êxodo Levítico 19, versículo 12. Alguém pode ler? Ou seja, não jurareis falso. Não está dizendo não jurareis, mas não vai usar o nome de Deus para você enganar. Não vai usar o nome de Deus falando uma mentira, mas usando o nome dele para que pareça verdade. Essa é a questão. Segundo Samuel 2:27, 2:27, né? E essa era uma expressão comum em Israel. Pode ler alguém? Isso. Pode ler o 26 para pegar um pouquinho melhor a ideia. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Tão certo como vive Deus, tão certo como vive o Senhor. É um termo que você encontra mais que uma vez usado na Bíblia. Está usando o nome de Deus para fazer uma afirmação. Mas isso não é um erro. O erro é usar, como estamos afirmando, né, continuamente, de uma forma vã, de uma forma sem sentido. Né, alguns cristãos defendem que Jesus proibiu totalmente os juramentos, né, ao dizer: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Mas estas palavras de Jesus estão condenando que a mentira, o engano, seja verdadeiro. É isso que ele, seja verdadeiro. Nem sempre há necessidade de se fazer qualquer juramento. O que é necessário é fazer o uso da verdade. E esse é o princípio. Mas não há um pecado, não há algo em que alguém, por necessidade, na circunstância devida, faça o uso do nome de Deus. Como? Mas não é quando eles usam o meu nome em vão. O que ele está dizendo? É usar Deus. Olha, Deus começar a usar Deus. Não vou te explicar. Que é tão claro, Deus. Não é um nome. Não esquece um nome. Você usar Deus de uma maneira. Sim, mas não tem. Mas a própria Bíblia também fala. A própria Bíblia não fala o Jeová, fala aqui Deus, por exemplo, tão certo como vive Deus. Não é essa questão do nome, não tem um sentido, um significado, não tem uma situação como essa. O Senhor, pode ser o nome de Deus, também é tido como Senhor meu Deus. Eu acho que é Deus, porque não existe Deus como Deus, sabe? Uhum. Deus é como definir Deus aqui não. Mas Deus, quando eu uso o nome de Deus, o nome de Deus, quando estou usando o nome de Deus, eu estou usando Deus, estou falando o nome de Deus, mas me referindo a Deus. Não tem essa questão do nome, não é algo significativo. Quem briga muito por isso, sabe quem são? Os Jeovás, os testemunhos de Jeová. Eles sim, olha, o nome de Jeová, para eles isso tem que usar o nome Jeová. Para nós entendemos Deus. Quando me refiro a Deus, não precisa nem explicar mais sobre quem eu estou falando. É claro. Fala, Chiro.
Nós vamos entrar já nesses termos, agora vamos falar um pouquinho sobre isso, exatamente, tá? Pode falar, Paulo. Ele está tratando sobre, por isso que ele encerra dizendo, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Há um princípio, o princípio é, seja verdadeiro. Esse é o ponto. Ele está falando contra essa questão da mentira. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Então eles não jureis nem pelo céu. Ou seja, não é isso não relevante. Não fale a mentira. Seja o vosso falar sim, sim e não, não, verdadeiro. Mas não que a lei estivesse, digamos assim, estabelecendo o não uso do juramento. Não é, pelo menos a maioria dos estudiosos não tem essa conclusão. Eles entendem que a questão era não fazer um uso em vão, leviano do nome de Deus. Lógico, né? Ela não vai, por isso que pode haver um momento, uma circunstância que se exija aí teria que criar aqui que exija, olha, que ele se sinta no ponto para defender a verdade dele de usar o nome de Deus, mas isso, se for em vão, aí sim ele estaria afetando o mandamento. Entendeu? Sim. Sim, é que estou imaginando, estou vendo uma situação, por exemplo, em que você é verdadeiro, o teu sim, não, não é verdadeiro, mas uma circunstância pode colocar você em xeque a ponto de repente você que fala, olha, diante de Deus, eu estou falando a verdade. E isso não deixa de você estar usando o nome de Deus para aquilo que você está afirmando. Entende? Mas o sim, sim, o não, não deve ser suficiente deveria pelo menos ser suficiente. E é isso que Jesus está dizendo. Né? Exatamente. Tanto é que, por exemplo, vou falar aqui um pouquinho, né? Quando nós estamos aqui fazendo pública a profissão de fé, o casamento, você promete, olha, se eu não entender que essa minha promessa é em nome de Deus, então eu vou dizer, não, esquece o mandamento, porque o que eu estou falando aqui é em nome de Deus. Então, nós, na verdade, nós usamos, de certa forma, um juramento. Aí eu prometo, eu juro, eu prometo. Qual é a diferença? Eu juro e eu prometo. Se você for ver lá no dicionário, não tem diferença, eu prometo. Aí eu não juro, eu só prometo. Não tem como se esquivar dessa situação. Mas existem os que questionam, de fato, essa questão do juramento. Alguns que defendem que não se deve jurar sob hipótese alguma, mas a maioria dos estudiosos não entende que é isso que está implícito neste mandamento. Mas não fazer isso de um modo leviano. Aí tem as expressões como a Shirley levantou, a gente já vai tratar já. Então, na verdade, ao fazer votos em seu nome, a pessoa demonstra, no nome de Deus, também não deixa de ser uma forma da pessoa demonstrar que, olha, Deus é quem é a base da minha verdade. Né? Outros povos era hábito de outros povos fazer isso em nome dos deuses deles. Quando nós falamos eu juro por Deus, isso diante de alguém que não cria no meu Deus, isso para ele podia questionar, mas olha, mas é o meu Deus.
Então é no nome dele que eu estou fazendo essa afirmação. Vamos ver aqui um texto aqui em Jeremias 4, 1 e 2. Jeremias capítulo 4, versos 1 e 2. Alguém pode ler? Vamos lá. Tem? Veja só, ora, se fosse a questão de não se usar jamais algum juramento, o próprio profeta aqui, Deus não estaria através do profeta dizendo ao povo, olha, se você fizer isso, né, jurar pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, ou seja, não havia uma proibição de não usar, mas sim de usar em vão. Esse é o ponto, né? Mas isso é algo tão sério que o ideal é nunca precisar, nunca fazer uso disso mesmo, né? Nunca tem necessidade de usar esse argumento. Diante disso, a gente não pode deixar de considerar que o que foi falado pela Shirley, né? Que muitos abusam do nome de Deus, inconscientemente ou não, através de expressões às vezes próprias da nossa cultura. Nossa cultura tem muitas palavras que acabam aplicando o nome de Deus, e isso pode ser uma maneira vã de usar o nome de Deus, né? Às vezes tem os programas, eu acho que é principalmente esses programas que acho que são americanos. Às vezes está na minha frente, eu fico vendo lá como que é aqueles negócios de cozinha, de cozinhar, de fazer aquela competição dentro da cozinha lá. Gente, aí eu tô lá, um fala meu Deus, a outra meu, fica ali, e esse é um termo que qualquer coisa eles estão falando o nome de Deus e realmente não tem sentido, né? Meu Deus, toda hora falando. Para quê? Então, isso pode se tornar assim, pode ser alguma coisa que envolva isso. E eu creio que certamente é. Porque se não é para mencionar o nome de Deus em vão, ali não tem sentido. Para que isso? Então, por exemplo, meu Deus, se Deus quiser, deveria ser como uma oração. Se Deus quiser, né? Como uma oração, se Deus quiser. Mas não é assim que a gente fala. E tem alguns que ainda falam, e Deus quer. Peraí, Deus quer? Aí, gente, essa história aí tem que ser meio avaliada. Se Deus quiser, e Deus quer. Opa, será que Ele quer? Até amanhã, se Deus quiser. E Deus quer? Quer? Não sei. Não sei. Então as pessoas usam o nome de Deus às vezes de uma maneira impensada, displicente, sem noção do que está falando, afirmando coisas em nome de Deus, né? Deus me livre. Tem coisa que é tão simples que não precisa você usar o nome de Deus. Deus me livre. Às vezes é uma coisa boba, uma coisa, o arroz vai queimar. Deus me livre que o arroz queime. Por que o Deus me livre de algo? Então nós temos dentro da nossa cultura expressões que podem expressar, sim, redundante aqui, expressões que podem sim evidenciar uma displicência, uma despreocupação com esse mandamento. Eu creio que não é saudável. À luz do mandamento, o que você acha? Você lê ali, como é que é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ai meu Deus, sei que daqui a pouco fulano está curado, e você, ai meu Deus, você já nem sabe mais porque está falando ai meu Deus. Vira uma expressão que você nem sabe o porquê que você está usando. Fala, Celso.
Sim, agora... Bom, elas passaram a fazer parte, mas eu sei. Não, isso daí já foi tranquilo. Isso daí está tranquilo. Mas isso daí que você está dizendo... Mas espera aí, Celso, mas isso então justificou. Tá tudo certo então? Não justifica, mas caiu no popular de tal forma... Mas como que isso... Então, mas como que isso muda? Como que isso... Eu sei. Especificamente, mas não é uma expressão normal. Não, eu entendi o que você está dizendo. Não tem sentido. Sem coerência. Não tem sentido. Não levado diretamente. Se eu, por exemplo, como cristão, falar isso, eu estou errado. Mas eu acredito que uma pessoa que não seja cristã... Não, eu entendi o que você está dizendo. Que para elas nós falamos... Ai meu Deus, sabe que para ele... Eu entendi o que o Celso está dizendo é o seguinte, que para alguns nem se refere a Deus, o Deus me livre, porque isso já é uma expressão impensada. Só que isso, então isso tem que ser para quem? Para o povo de Deus. Se eles fazem isso sem pensar, eu não posso, porque eles fazem isso sem pensar, eu tomar como uma expressão idiomática para mim e eu verbalizar isso também com a mesma naturalidade. Tanto é que o mandamento aqui está sendo dado para quem? Para Israel, o povo de Deus. Fala, Marcos. Mas é isso mesmo, vai se tornando mas isso é exatamente tornar leviana ou leviano o uso do nome de Deus, é exatamente isso. Ninguém pensa nisso, só que isso não muda o mandamento. Quantas anedotas, quantas piadas tem usando o nome de Deus? Quantas vezes alguém é contado uma na TV e todo mundo ri? É o nome de Deus. Às vezes até o cristão, se não vigiar um pouco, se ele não tiver um pouco de critério, ele incorre, ele está fazendo uso sem pensar, um uso do nome de Deus de uma maneira vã, de uma maneira leviana. Então, o mandamento é exatamente algo para a gente prestar atenção. Há um mandamento, né? Há um mandamento. Então, como eu falei, às vezes uma expressão poderia ser até, se Deus quiser, isso poderia ser como uma oração para nós. Olha, eu espero que amanhã alguém, tal pessoa que está doente, amanheça curada. Se Deus quiser. Uma oração. Mas não é, se Deus quiser, se Deus quiser, nem sei mais para o que eu estou falando, mas estou aí usando um termo. Isso. Não. Fiquem com Deus. Isso também pode ser como uma oração. Desde que você fala isso, olha, Deus te abençoe, fique com Deus. É o uso do nome de Deus sem ser um uso vão, sem ser um uso sem pensar. Como? Exatamente. Então a questão não é usar veja que o mandamento não está condenando usar o nome de Deus. Ele está condenando usar o nome de Deus de uma forma vã, sem sentido. Também outra coisa interessante, esse mandamento é mencionado na oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É algo que Jesus fez enquanto ele andou aqui pela terra, né? Porque nós não oramos? Não tem uma explicação. Vamos encerrar hoje orando o Pai Nosso, tá bom, Rosalina? Então tá bom. Não tem nada, não existe nenhuma... O que a Rosalina perguntou é por que nós não oramos com frequência o Pai Nosso? Não tem.
Não tem uma razão específica. Talvez até por conta de uma questão católico-romana, que a maioria de nós temos raízes católicos romanas de alguma forma, nem que seja lá atrás. E dentro da igreja romana, essa oração é uma recitação, muitas vezes sem pensar, sem reflexão. Talvez por isso que a gente o crente não ore tanto a oração do Pai Nosso. Fala, Marcos. Fala, Augusto Nicodemo, tão importante. Fala. Pode falar. Um modelo, né? Como modelo, que não impede numa situação que você está tão angustiado, você não consegue nem se expressar ao Senhor como você boa. Isso. Todos vocês ouviram o que o Marcos está falando, né? Todos ouviram? É um bom esclarecimento, né? A oração do Pai Nosso, ela não foi ensinada para ser recitada. Ela foi ensinada quando os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus então ensinou o quê? Um modelo de oração. Não existe nada de errado você às vezes estar angustiado, não sabe nem o que dizer para Deus, e você ora: Pai Nosso que estás no céu, santificado. Mas não significa que a regra é usar ela como uma recitação, né? É isso aí. Aí você vai incorrer naquele erro que Jesus disse, né? Usar de repetições. Muito bem, gente. Finalmente, sobre esse mandamento, viver a fé cristã em bom testemunho é uma forma de você santificar o nome de Deus. Quando as pessoas conhecem você, sabe que você é um crente, sabe que você tem uma vida correta, que você pode ser usado como um exemplo. Olha, você já viu fulano? Ó? Já viu como é que ele anda? É assim. Isso você está fazendo o quê? Santificando o nome de Deus. Quando os vizinhos olham, nem sempre vão falar para você, mas vão comentar muito: puxa, olha, o fulano lá, ali, o nosso vizinho, nossa vizinha, olha, 100%. Você tem santificado o nome de Deus, porque eles sabem que você é um crente. E isso, ou um cristão, como quiser usar, isso traz, sobre o nome de Deus, traz honra, traz glórias ao Senhor. Então, né, o nome do Senhor pode ser engrandecido através da nossa vida. Alguma colocação mais sobre este mandamento? Pode falar. Fala, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, não tem uma beleza divina, mas peraí, como vem Tá, não, Paulo está colocando uma posição dele em relação a alguns tipos de elogios. Não. Vamos fazer um plebiscito. Mas, por exemplo, mas o que ele está falando, a gente às vezes usa esses termos. Por exemplo, alguém fez, né, você chegou, digamos hoje, digamos que tenha acontecido, não sei, eu não vi nada. Rapaz afinou o piano, dirigiu assim: olha, está perfeito. Ora, se você falar em perfeição, perfeição é só com Deus, não é com... Então, você está entendendo? Se for entrar nesse mérito, a gente tem algumas coisas que a gente... Sim, eu entendi. E o nome das pessoas? Né? Nós temos um missionário lá que o nome dele a gente até brinca quando vamos orar por ele. É Divino. Né? Divino. E aí você fala: a gente fala, vamos orar pelo Divino. E agora?
por Jesus, vamos orar pelo Jesus. E tem o nome de Jesus, né? Tem outros que tem o nome de Salvador. E agora? Então, temos o Jeová. Vocês estão entendendo como fica difícil essa coisa? Bom, gente. Oi. Uhum. Eu adorei a sua comida. E aí pronto, aí já. Se for... mas são termos, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente corre um risco tanto de ser extremamente relapso com isso, é um perigo. O outro lado, a gente ir lá para o outro extremo. Olha, a gente né, tudo. Então, é um problema isso. Nós temos que encontrar aí o equilíbrio, senão a gente realmente fica difícil, né? Senão, por exemplo, você é professor, deixa chegar lá o divino, você vai ter que chamar todo dia o aluno lá, divino, presente, professor. O divino não veio? Olha só, o divino faltou. E agora? Divino, você está relaxado aqui. É complicado. Então... Oi. Fala alto daí, Samuel, senão... Tá vendo? É um problema, né? Aí vocês que vão casar, que vão ter filhos, vejam os nomes que vocês vão colocar aí nos seus filhos, porque... Mas são coisas, né? E no trabalho, mas não no trabalho, alguém que tem o nome, esses nomes aí, como desperta brincadeiras. Gente, eu não vou nem começar o 4º mandamento aqui, né? Que esse 4º mandamento também vai ter muita coisa para a gente falar, então não vou nem começar ele hoje. Semana que vem a gente começa a falar sobre o dia, né? O dia do Senhor. Mas vamos deixar para a semana que vem, tá? Pois não. Fala, Tiago. O quê? Sim, até porque a condenação para esse pecado, bom, mas para esse pecado, às vezes havia condenação até de apedrejamento. Então era algo sério, né? Era algo sério. Blasfemar era tido como um blasfêmia mesmo. Mas não deixa de ser
um risco de fato implicar em alguma coisa desse nível, né? Acho que o uso do nome do Senhor tem que ser alguma coisa que nós, como cristãos, temos que lembrar, assim como os demais mandamentos, tá?